Malas prontas para deixar o Inter. Pacotão de saídas. Vamos falar disso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Não estranha, eu tô num carro indo viajar, preciso resolver algumas questões na serra. Tô de carona, não tem direção aqui, ó, tá? Tô de carona, fiquem tranquilos. Eu não estaria dirigindo se não tivesse de carona. Dito isso, vambora, vamos falar de Inter. Mas antes eu vou te pedir, eu vou em janeiro fazer um sorteio de uma camisa para novos membros. Uma camisa que pode ser toda autografada, pode ser uma camisa sem nada. Tu escolhe a camisa que tu quer, tu decide. Então eu vou te pedir para te tornar membro do canal. Tu ajuda o meu trabalho, tu ajuda a fortalecer o meu trabalho. Eu tô sempre investindo em equipamento para te trazer uma qualidade diferenciada aqui neste canal. Então não te custa, R$ 2,99. Se tu não puder ser membro do canal, ok. Até para ser membro, tá no descritivo do vídeo. Se tu não puder ser membro, ok, só te inscrevendo e deixando o like, tu já tá me ajudando horrores. Então vambora, vamos falar, porque tem um pacotão de saídas pela frente no Internacional. Enquanto o Inter não anuncia o técnico, talvez quando tu esteja vendo esse vídeo já pode ter sido anunciado o técnico, mas eu tô confirmando algumas informações que vamos falar no decorrer do dia. Vambora, vamos falar disso aí. Eu botei na foto de capa 3 jogadores e vou te explicar o porquê dos 3, mas tem mais. Não consegui botar todos. Bom, eu botei o Matias, Ricardo Matias, que é um jogador de futuro, que é um jogador que tem um futuro muito promissor pela frente. Basta ele querer também ter um futuro promissor. É um jogador pouco dedicado a treinamentos, é um jogador mais que não entrega tudo o que pode. Nós ouvimos até falar, certa feita, o Roger até falou, ele não sabe que é rico ainda. É nesse sentido, porque se ele tivesse condições que ele poderia ficar multimilionário, ele talvez entregasse um pouco mais. E é muito jovem para entregar pouco, vamos lá, né? Nem os figurão fazem corpo mole, essa é a expressão. Bom, é um jogador que está de malas prontas, mas não está de saída ainda. Ele está com a mala ali parada, guardada. Chegando uma proposta, o Inter não vai dificultar a sua saída e vai trazer um jogador para essa posição. O Inter acredita que o Matias ainda não está pronto para ser o titular. A direção do Inter acredita que o Matias não está pronto para ser titular e, neste caso, ele é um jogador que é plenamente negociável e o Inter, vindo uma proposta, o Inter vende, porque o Inter precisa de dinheiro e esse seria uma galinha dos ovos de ouro do Inter, o Matias. Tem outro que também o Inter vê com bons olhos uma venda, eu vou te dizer em seguida. Bom, eu botei o Borré na capa também. O Borré, o Inter quer vender a todo custo. Ou a qualquer custo, melhor dizendo. Só que o Borré, aí a galera fala, dispensa o Borré. Gente, o Borré saiu 6 milhões de euros pro Inter. Não é que nem o Ener Valencia, que era pelo salário. O Ener Valencia pelo salário foi caro. O Borré, tu pagando o salário e pagando o passe dele é caríssimo, é fora da realidade. Então, se vier uma proposta, o Inter não vai dificultar uma negociação. Que tipo de negociação? Talvez o Inter até perca um pouco de valor nisso aí é o de menos neste momento. Mas uma troca, quem sabe uma situação que envolva um jogador que o Inter precisa para reforçar o seu elenco. Não dê bola, dá uma tremidinha, faz parte do carro. Então é um vídeo diferente só para não te deixar sem conteúdo. Então o Borré está nessa pauta. Bom, o terceiro homem que eu botei nessa foto é o BH, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique venceu o contrato e se fala até que ele vai se aposentar. É um jogador que, cara, 800 mil por mês, um jogador que... Eu gosto do Bruno Henrique, tá? Mas ele é um jogador que não tem a intensidade necessária para jogar no Internacional. Ele é um jogador fora dos planos do Inter para 2026. Outro jogador que acabou o contrato, que daí eu não utilizei as fotos, é o Oscar Romero. Esse não disse nem porque veio ao Beira-Rio. Tem uma explicação para ter vindo ao Beira-Rio. Vai embora. Ele iria ficar, a família Dias, o Emiliano, que era o treinador, e o seu assistente, o Ramon. Não vão achar que era invertido, que não era. Quem mandava em tudo era o Emiliano. Queriam ele. Queriam ele não, queriam ainda muito pior pro Inter, queriam contratar o irmão dele também. Aí era loucura, né? Vai embora. Bom, outros jogadores, Benítez, lateral direito, que foi indicado pelo D'Alessandro. O D'Alessandro era craque da bola. Mas para indicar o Benítez, por favor, né? Não dá. O Benítez joga na seleção paraguaia e aí se fala mais do nível da seleção paraguaia do que do próprio jogador.
Nós temos que entrar daqui a pouco aí, tem uma entrada aí, parceiro. O parceiro tá quase perdido aqui. É um jogador do Inter aqui que a gente está contratando pro clube. Brincadeira, gente, um amigo meu. Dito isso, o Benítez tem contrato até final de 2027. Isso é o mais grave de tudo. Gravíssimo. O Inter tem que achar uma maneira de negociar esse jogador. E esse o Inter não pagou nada, parece que o Olímpia, que é ele, a gente faz uma vaquinha e pagamos a passagem de avião. Bom, outro jogador que o Inter vê como uma boa fonte de renda é o Gustavo Prado. Esse sim, ele entrega intensidade nos treinos, ele é um jogador diferente, ele não tem conseguido desenvolver o seu futebol dentro de campo. Às vezes fica devendo, mas é um jogador com passagens por seleções de base, convocado em todas, um jogador que tem mercado lá fora e talvez até o mercado da Premier League. Talvez não estamos falando talvez de um clube de ponta, né? Não, mas é um jogador que sim tem mercado e pode ser negociado se chegar uma proposta para ele. Bom, te falei mais um. É tanta gente, tá? Outros jogadores que o Inter deveria negociar, e eu digo deveria e talvez negocie chegando uma proposta, a dupla Juninho e Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio deveria ser de uma dupla sertaneja, porque futebol não é o seu forte. O Juninho, meu Deus do céu, é muito atrapalhado. O Juninho, um dos gols do Vasco, naquele chocolate que o Vasco deu no Inter, o Juninho só faltou aplaudir, porque ele ficou olhando. Cara, absurdo tá no Internacional também. Então, a gente tá vendo muitos jogadores que não dá mais para ficar no Inter. Não podem ficar no Inter, então o que tem que sair a qualquer custo. Então o Inter vai fazer negociações e vai buscar reposições no mercado. Com que dinheiro? Com algumas vendas. Bom, com relação ao gol, muita gente pergunta, Jairo Rocher permanece no gol do Inter? Permanece, tem contrato e fica no Internacional. Eu já disse para vocês, o problema não é o Rocher, não é o Ivan, não é o Antony, o problema é outro. O problema é aquela outra pecinha que tenta passar para eles o treinamento. Então, esse cargo deveria ser revisto no Internacional. A gente espera que revejam. Talvez o preparador de goleiros do Inter estivesse num ano ruim, ok. Se ele melhorar para o ano que vem, a gente tem que entrar aqui, ó. Se melhorar para o ano que vem, beleza, mas tenho dúvidas. Eu buscaria um profissional no mercado. E tem bastante profissionais no mercado com bastante qualidade também. E deixa o preparador do Inter seguir carreira em outro clube, faz parte, é assim. O mundo dos negócios é assim. Então é uma situação. Bom, esses ficam. Então é mais ou menos isso das negociações do Inter, rapaziada. Não tem muito mistério, né? Só a gente olhar o time do Inter jogando, a gente sabe o que dá e o que não dá para ficar para o ano que vem. Se não mudar esses nomes aí que eu te disse, a gente vai ter um ano muito complicado com qualquer treinador, porque essas peças de reposição, tu tendo no banco de reservas, eles vão acabar entrando. E quando entram, comprometem. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal, dá essa força se tu puder virar membro. Abraço!